Hitler não deu um golpe em 1933, ele foi nomeado legalmente, mas a pergunta é, por que milhões de pessoas aceitaram isso? Primeiro tópico que a gente tem que abordar aqui, a humilhação alemã, a eclosão e o aparecimento do partido nazista para dominar o território alemão partiu primeiramente de uma humilhação alemã. E o primeiro tópico e o primeiro ponto para essa humilhação alemã, a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial, território específico europeu, ela eclodiu a partir de 1914 e 1918. Nesse meio tempo, havia ainda grandes territórios dominados pela Alemanha. A República de Weimar, a antiga República da Prússia, conseguiu ali construir um grande império, um grande arsenal de guerra. E os territórios, juntamente com um grande aparato tecnológico, foi um dos grandes motivos e pilares para a eclosão e a ascensão da Alemanha. A Alemanha, que antiga era Prússia, era um dos grandes detentores de toda a tecnologia, a produção de mecanismos, tecnologia aliadas a veículo. Então todos esses pilares e mecanismos foram essenciais para a eclosão e a manutenção do poder do antigo Império Alemão. Porém, a partir de 1914, esse cenário mudou e não foi para um cenário favorável. E o segundo motivo, o Tratado de Versalhes, onde, a partir desse tratado e documento, a Alemanha foi imputada e culpada por toda aquela guerra. Apesar que, na visão de alguns historiadores, o Tratado de Versalhes e imputar a Alemanha como a principal vilã dessa Primeira Guerra é um tanto exagerado. Porém, a gente está aqui para destacar qual foi o alvo do Partido Nazista a partir desse cenário. Então, o Tratado de Versalhes, onde reuniu diversas lideranças, tanto do Ocidente até mesmo norte-americano, foi um dos emblemas e mensagem que a Alemanha estava recebendo, que ela pudesse reparar todos os danos causados ali aos países que participaram diretamente da Primeira Guerra. O terceiro pilar, reparações econômicas, foi o terceiro motivo para que a Alemanha pudesse aí enfrentar essa grande humilhação. A reparação econômica está associada a todos os bens que ela perdeu, principalmente territórios que antes anexados a ela puderam, então, após 1918, através e mediante todas essas tensões mediadas ali nessa Primeira Guerra, a Alemanha perdeu esse território, então posteriormente esses territórios puderam ser anexados a outros países, inclusive países que estavam se familiarizando ao pouco com o comunismo, além da própria União Soviética. A perda de territórios, então, foi um dos grandes motivos também para essa grande humilhação alemã, uma vez que ela utilizava esse território para produzir, para manter o seu campesinato ativo e, através dessa via de mão dupla de investimentos econômicos em seus territórios, ela pudesse fortalecer suas indústrias. Então, se eu perco o território, automaticamente as minhas indústrias e toda a minha produção, ela vai e possa ser abalada. O quinto motivo, a crise de identidade nacional. A crise de identidade nacional é um viés tratado pela sociologia como um conflito interno. Não é um fenômeno que acontece de fora para dentro. A crise de identidade, ela envolve um grande problema cívico, onde os alemães, a partir desse momento que eles puderam e tiveram que passar por essa humilhação, eles puderam, de certa forma, se autoavaliar e pensar, será que o nosso líder atualmente, ele tem poder para nos tirar dessa situação? Então a perda de identidade foi também um dos requisitos para essa humilhação e também para a ascensão do partido nazista. O que é que esse tratado gerou? Esse tratado gerou instabilidade econômica, além da grande humilhação. Ela também gerou a grande crise econômica. Então todo esse cenário perturbador da Alemanha levou então ao surgimento dessa terceira via. A crise econômica e o desespero. O território era para os alemães grande concentração de riqueza. E a partir dessa perda de território, fenômeno também aliado à grande crise de 1929, eles começam a enfrentar uma grande hiperinflação, desemprego em massa.
as pessoas elas começam a perder os seus bens, as pessoas elas começam a sentir um pouco do teor desse conflito, que não era só externo, era também um conflito interno. Então, quando o sistema ele falha economicamente, partindo para o social, eles apelam para uma solução um pouco mais radical. E essa solução radical, ele não parte apenas de um momento de instabilidade política, visto que a Alemanha, antes, ela estava ali estável economicamente, socialmente, as pessoas estavam bem, os alemães eles estavam percebendo que a Alemanha estava crescendo antes da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente começa a perceber que a Alemanha, a partir desses momentos de tensão, eles apelam por algo mais radical. Se a passividade, se a pacificação, se alianças não estão resolvendo, então eu vou apelar para aquilo que é radical. Hitler, ele não tomou o poder, ele foi escolhido. E qual foi o mecanismo utilizado por Hitler para alcançar esse poder? Primeiramente, Hitler, quando ele começou a atrair os seus aliados, o Partido Nazista ela cresceu a partir desse momento de tensão. Só que tem um porém. Hitler, ele não poderia de forma alguma tomar o regime parlamentar, o Weimar, à força. Ele tinha que montar uma estratégia que aparentemente parecesse pacífica, a fim de que as pessoas pudessem acreditar em seu discurso. E o primeiro mecanismo que Hitler usou foi o parlamento. O parlamento, quando Hitler começou, a partir de 1923, quando ele começou a adentrar o parlamento, os seus membros eles comportavam cerca de 55 mil membros. Isso era pouco. Isso era ali na antiga Prússia aproximadamente 18% da população. E contabilizando todos esses números, comparando ao que os alemães, os cidadãos nativos alemães, eles formavam, era muito mais do que isso. Triplicava o número de alemães que formava aquela nação. Era superior ao Partido Nazista. E Hitler, ele via isso como um empecilho, que para você alcançar o poder, você precisa ter o apoio popular. Você precisa alcançar mecanismos necessários, você precisa buscar apoio das pessoas. E a partir do momento em que ele começou a perceber que a grande crise de 1929, aliada a outros problemas que a Alemanha havia enfrentado a partir da Primeira Guerra Mundial, ele começou a perceber que seria um cenário importante e o essencial para ali ascender e crescer mais ainda o seu partido nazista. O atentado, ou o conhecido a Putsch da cervejaria, foi um momento em que Hitler tentou de toda forma tomar o poder do chefe de Estado alemão lá na Baviera. Então a Baviera, primeiramente, foi o primeiro centro ou alvo do atentado do Partido Nazista. E nesse meio tempo, nesse mesmo período, o Partido Nazista contava ainda com 55 mil membros. Tivemos sucesso? Ele teve sucesso com esse atentado? Não. Esse atentado, muito pelo contrário, reuniu grande parte dos parlamentares da antiga república e puderam sentenciar Hitler. À medida em que isso acontecia, ele foi preso, ele foi também sentenciado, e isso foi jogado em todas as redes, telejornais, que o Partido Nazista seria um empecilho e um grande inimigo dos parlamentares. Então, Hitler, ele tenta, a partir de 1925 até 1929, um caminho legal. Eles tentam um caminho que, embora pudesse durar mais tempo, seria o ideal para que ele alcançasse o poder sobre o Estado alemão. O que é que ele tentou fazer? Ele tentou ampliar o seu discurso em todas as eleições. As eleições ocorriam naquele tempo em aproximadamente 4 vezes ao ano, entre fevereiro e novembro. E a partir do seu discurso, ele começou a comover o coração dos alemães, e que, atenção aqui, esse objetivo do Partido Nazista, ele não tinha nenhuma relação com um problema patológico. Isso era uma ação radical. Alguns chamam de extrema direita, mas aqui não vem ao caso. Eu peço que vocês deixem aqui no comentário, inclusive, eu peço que vocês deixem aqui no comentário o que é que vocês acham. Qual é o extremo aí político e principalmente ideológico do Partido Nazista? Então, ele começa a amplificar, ele começa a fortalecer o seu discurso em todas as cidades e territórios alemãos. Então, a partir disso, em 1929, ele começa então a fortalecer a infraestrutura, ele começa a fortalecer a base nazista. Mas a partir do momento em que ele entra no parlamento,
ele busca alianças, ele começa também a perseguir os próprios comunistas, que para o Partido Nazista seria também uma espécie de ameaça, seria uma espécie de empecilho, de bloqueio à ascensão ao Partido Nazista. Então o funcionamento do Partido Nazista antes era de um ato pacífico em seu discurso, porém, quando ele começou a ter todo o aparato parlamentar em suas mãos, ele começou a criar leis e formular documentos que pudessem ali bloquear toda a ação de partidos que não eram nazistas. Em outras palavras, os documentos que eram oficializados pelo próprio Hitler, após ele alcançar o fortalecimento da massa popular, os documentos eles diziam que qualquer que fosse a oposição, que saísse às ruas, que pudesse discursar, que discursasse de palavras que fossem contra o Partido Nazista, ou seria preso, exterminado, e a partir do momento começou a ser criado também os campos de concentração. Então, a princípio, Hitler ele não entrou à força para chefiar o Estado alemão. Ele começou a usar situações em que a Alemanha já estava enfrentando a partir da Primeira Guerra Mundial, juntamente com o seu discurso. Aí é que vem a questão. Como que um líder ele se mantém no poder, mesmo que o extremismo ele seja forte? E lembre-se, o extremismo ele nunca vem disfarçado, acompanhado diretamente de violência. O extremismo ele vem disfarçado de democracia. Ele fez alguns discursos que pudessem tirar um pouco da tensão que os cidadãos alemães estavam passando. Primeiro, ele prometia emprego, ele prometia ordem, ele prometia combate ao comunismo, ele prometia orgulho nacional. E aqui, essa propaganda, ela começou a tomar conta de todo o território alemão. Foi quando, a partir de 1931, Hitler, ele entra num parlamento já com 48% de todo o apoio da população. Existiam aqueles ainda que não defendiam a Hitler. E esses que não defendiam, que eram a minoria a partir de 1931, quando ele já havia alcançado a chefia de Estado, esses eram presos, esses eram agredidos dentro do próprio parlamento ou nas ruas. E existem alegações também que antes de Hitler ele assumir a posição de presidente ou de chefe daquele Estado, ele já estava agindo contra os valores cívicos da Alemanha. Segundo parte da população, Hitler já estava destruindo, juntamente com o Partido Nazista, grandes propriedades que pertenciam aos judeus. Então, por isso que, para alguns cidadãos alemãos, era inviável atribuir poder nas mãos de Hitler, visto que algumas ações, antes dele assumir o poder, já era duvidosa. Então, a lição que fica hoje, uma nação, para assumir o posto de ditadura, ela não precisa enfrentar necessariamente um conflito sangrento. Muitas das vezes, um poder autoritário para ser implementado em uma nação, ela precisa apenas mexer com a estrutura de poder parlamentar. Como no caso da Alemanha, ela foi comovida ali, ela foi desestruturada à medida em que a Primeira Guerra Mundial foi um dos grandes alicerces ali para o crescimento e a ascensão do Partido Nazista. Então, fica a lição e reflexão. Todo partido, para se implementar em o poder, ele usa meios necessários internamente para se autopromover. E a partir desses meios necessários e mecanismos essenciais, como busca por alianças entre as elites, ele começa a transmitir isso em forma de discurso para que as pessoas possam ver que ali não está posto apenas um líder, está posto um herói que irá resolver o problema da nação. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui seus comentários de futuros vídeos, sugestões de vídeos. Compartilha, comenta e tamo junto.